Então, queridos irmãos, graças e paz, sejam bem-vindos. Os que são novatos aqui, estamos todas as segunda, terça e quarta em oração e estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro Parábolas de Jesus. Hoje vamos falar do capítulo 23 e tem como tema Por que vem a ruína? E conosco está nosso irmão missionário Abraão Reis, da Associação AMAP. O senhor a palavra, irmão Abraão, seja bem-vindo. Obrigado, irmã. Queridos irmãos, eu desejo que todos estejam bem, guardados sob os paternais cuidados do Senhor, bem como alcançados por suas mais ricas bênçãos. É interessante considerarmos as razões pelas quais vem a ruína sobre as nossas vidas, traçando um paralelo com as razões que levaram o antigo Israel à queda, a serem rejeitados por Deus. E a palavra rejeitado por Deus, aplicada ao povo de Israel, significa literalmente que, na realidade, eles foram rejeitados no sentido de que Deus aceitou a constante rejeição por parte deles e, portanto, a não aceitação de Deus como seu Senhor, como aquilo que eles queriam seguir. É que a verdade é que Deus trabalha em nossos corações, por intermédio do Espírito Santo, buscando fazer com que nós compreendamos a necessidade que temos de Deus, e embora o Espírito Santo seja alguém que, diferentemente de nós, trabalhe em nossas vidas constantemente e, portanto, não rejeite-nos com facilidade, chega um tempo que na vida do crente o Espírito Santo precisa ausentar-se, ou ausenta-se em razão de que Deus não força a entrada. Foi lido para a base da oração, antes do início aqui da apresentação desta mensagem, Isaías capítulo 5, os versículos 1, 2 e 7. E eu quero reler esses versículos, pois eles são bem interessantes para contextualizar a nossa mensagem. Conforme eu falei, reitero, eu lerei Isaías capítulo número 5, os versículos 1, 2 e 7, que na versão NA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora o versículo número 7 diz assim: Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Queridos irmãos, nós encontramos aqui uma figura de linguagem usando a imagem de um agricultor e, sobretudo, daquele que planta uvas. E nós observamos aqui que esse agricultor, aqui desta metáfora, é o próprio Deus. E é dito que ele procurou plantar essa videira com todo o cuidado. O versículo número 2 diz: Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Portanto, o Senhor nosso Deus, o agricultor aqui deste texto, ele preparou a terra com todo cuidado, ele então selecionou as melhores mudas, concedendo ao seu povo as melhores oportunidades para que eles então crescessem, frutificassem e então fossem tamanha luz que aqueles que estivessem densas trevas pudessem conhecer a Deus por intermédio do seu povo. Mas o povo de Israel, infelizmente, persistiu em sua rejeição às mensagens celestiais e, sobretudo, persistiu em não servir ao Senhor,
E então o Senhor teve que cortar esse pé de uvas, porque ele não estava dando frutos. E quando nós consideramos essa ideia de que Deus, ele corta toda árvore que não dá fruto, e neste contexto, um pé de uva, o povo de Israel, é interessante considerarmos o que está escrito no Evangelho segundo narrou o evangelista Mateus, no capítulo de número 7 e o versículo de número 19, que diz assim: palavras do Senhor Jesus Cristo, o agricultor aqui desta metáfora. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. E o versículo de número 20 diz assim: assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. A verdade é que, embora Deus tenha enviado o seu Filho Jesus Cristo para por nós morrer na cruz do Calvário, ele não pode aceitar a nossa constante rejeição do Senhor Jesus Cristo como sendo o Salvador das nossas vidas, e chega um tempo, então, que ele tem que cortar as árvores que não dão frutos para dar lugar a outras árvores que serão plantadas para dar frutos. E então nós temos o povo de Israel que foi rejeitado, essa árvore que foi cortada, e Deus teve que então levantar um Israel espiritual, ou um Israel enxertado, como nós conhecemos, o qual somos cada um de nós. Lamentavelmente, uma das principais razões que levou o povo de Israel a ser rejeitado por Deus foi efetivamente o fato do povo de Israel não haver representado o seu caráter, o caráter de Deus ao mundo, ou para o mundo. Portanto, Deus escolheu Israel para representar seu caráter ao mundo. E o que fez esse povo, com isso que Deus desejava que eles realizassem, eles, lamentavelmente, rejeitaram representar o caráter de Deus ao mundo. E acerca disso, no capítulo que nós estamos estudando hoje, diz assim: o lavrador escolhe um pedaço de terra no deserto, cerca, limpa, lavra, planta-o de vinhas seletas, antecipando rica colheita. Espera que esse pedaço de terra, por sua superioridade ao deserto inculto, o honre pelos resultados de seu cuidado e serviço. Assim, Deus escolheu um povo do mundo para ser instruído e educado por Cristo. Diz o profeta: a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. A este povo otorgou Deus grandes privilégios, abençoou ricamente com sua profusa bondade. Esperava que o honrassem produzindo frutos. Deveriam revelar os princípios de seu reino. No meio de um mundo decaído e ímpio, deveriam representar o caráter de Deus. Mas, lamentavelmente, o que fez esse povo é efetivamente o contrário. Ou seja, deixaram de representar o caráter de Deus ao mundo. E, queridos irmãos, nós devemos entender que esse povo deixou de representar o caráter de Deus ao mundo, primeiro, separando-se do próprio Deus, e a verdade é que, assim como nós somos os ramos da videira e que somente podemos dar frutos estando ligados ao Senhor Jesus Cristo, o povo de Israel, ao afastar-se de Deus, não conseguia representar o caráter de Deus, em razão de que todos aqueles que vivem distantes de Deus, não conseguem representar o seu caráter. Irmãos, Deus separa seu povo não apenas para receber privilégios espirituais, mas para revelar seu caráter diante do mundo. E o povo de Israel, lamentavelmente, não compreendeu isso. O povo de Israel mais jactanciava-se dos seus privilégios, ou por seus privilégios espirituais, mas deixavam de compreender que todos os privilégios
e não é diferente com os privilégios espirituais, são acompanhados de responsabilidades. E a responsabilidade desse povo era representar o caráter de Deus ao mundo. Mas, como eles focaram somente nos privilégios espirituais, nas bênçãos, no fato de que eles eram, por assim dizer, os legítimos filhos de Abraão, Deus, então, vendo que eles estavam focados neste aspecto, no aspecto dos privilégios, no aspecto da sua linhagem, mas que não estavam representando seu caráter, Deus teve que cortar, então, essa árvore e plantar outra. Portanto, quero reiterar, Deus separa seu povo não apenas para receber privilégios espirituais, mas para revelar seu caráter diante do mundo, e isso por intermédio do seu modo de conversar e, portanto, da sua conversação, por intermédio do seu modo de viver e, portanto, de relacionar-se com as pessoas e, antes de mais nada, com o próprio Deus, pelo modo de alimentar-se, pelo modo de vestir-se, não contaminando-se com as corruptoras influências deste mundo. Mas, queridos irmãos, a obediência era um outro ponto que ali precisava ser considerado. A obediência era a condição para a prosperidade espiritual e material. Afinal, é a bênção do Senhor que enriquece o homem e não acrescenta dores, diz a palavra de Deus. Portanto, acerca disso, na inspiração se lê: sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade diante das nações do mundo. Ele que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo artifício, continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. A glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda a sua superioridade. Deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes preveu toda a possibilidade, reitero, Deus lhe preveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra. Portanto, de fato, o Senhor Jesus Cristo teve que cortar o antigo Israel, que caiu, e caiu por sua constante rejeição ao Senhor, porque esse povo, lamentavelmente, não havia compreendido que deveriam viver em obediência à palavra de Deus. Esse povo, então, dizia amar ao Senhor, mas com palavras e somente com palavras. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E a verdadeira obediência, que é evidenciada por intermédio de uma vida vivida para agradar ao Senhor e, portanto, para obedecer à sua lei, não era algo real no meio daquele povo. A obediência, que até hoje é a condição para a prosperidade espiritual e material do Israel de Deus desses dias, era também a condição para que esse povo continuasse sendo próspero, espiritual e materialmente. Mas esse povo, então, escolheu não obedecer ao Senhor, e embora o Senhor tenha tomado todas as medidas, todas as providências, para que esse povo, então, fosse um povo grandemente abençoado, e não somente grandemente abençoado, mas o povo mais abençoado da terra. O texto diz que Deus, na realidade, proveu toda a possibilidade para que essa nação se tornasse a maior nação da terra. Embora assim tenha sido da parte de Deus, embora tenha sido o desejo de Deus que isso ocorresse, e ele tenha providenciado todas as possibilidades, porque esse povo não entendeu que a evidência do amor é obedecer ao Senhor, como está escrito na palavra de Deus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O Senhor teve que rejeitá-los. Irmãos, aqui nós devemos ter um cuidado muito especial, porque
trazendo essa mensagem para os nossos dias, nós constantemente também jactanciamos-nos ou nos arrogamos de ser o povo escolhido do Senhor, mas todas as vezes que nós, então, reconhecemos que somos o povo escolhido de Deus, mas que não vivemos em obediência à sua palavra, não vivemos em conformidade com a sua lei, a verdade é que, semelhantemente ao povo de Israel, não estamos mostrando que, de fato, amamos a Deus, porque o verdadeiro amor ao Senhor se revela por intermédio da obediência à sua lei. Ellen G. White até escreveu que, quanto à justificação pela fé, verdadeira justificação pela fé, se revela em obediência a todos os mandamentos da lei de Deus. E João, capítulo 14, o versículo 15, que aqui já citei, diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O povo que tinha grande conhecimento, mas que lamentavelmente, não buscava dar testemunho, obedecendo ao Senhor, teve que ser rejeitado pelo próprio Deus. Isso faz-me lembrar de Isaías, capítulo de número 8, e o versículo de número 20, que diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito, conforme se lê em Provérbios capítulo 4 e o versículo de número 18. Mas todas as vezes que nós, então, não progredimos no conhecimento da palavra de Deus, no aspecto de praticarmos aquilo que conhecemos, afinal, lei em Isaías capítulo 8 e o versículo de número 20, e na realidade em toda a palavra de Deus é sinônimo de conhecimento e testemunho de prática, quando deixamos de praticar aquilo que conhecemos e, portanto, de vivermos uma vida vivida para obedecer ao Senhor, que responde ao conhecimento que temos, deixaremos de alcançar a salvação. E o povo de Israel aqui teve que ser cortado por Deus. Queridos, a verdadeira prosperidade é consequência da fidelidade aos princípios estabelecidos por Deus. Conforme eu falei e reitero, o temor do Senhor é o princípio, na realidade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas, neste contexto, o texto que mais cabe é que a bênção do Senhor é que enriquece o homem e não acrescenta as dores. O povo de Israel estava olhando para as grandes bênçãos, para tudo o que o Senhor permitia que de bom ocorresse com eles, mas o mais importante, reconhecer a Deus, não era algo que esse povo realizava como uma constante. E aqui vai uma provocação. Será que tenho eu? Será que tens tu? Será que cada um de nós temos reconhecido que as bênçãos que o Senhor tem permitido que alcance-nos é o resultado das misericórdias do Senhor, é o resultado da bênção de Deus, e somente de Deus, e não do nosso próprio merecimento, não do resultado do trabalho das nossas mãos? Irmãos, quando nós reconhecemos isso, então buscamos viver em uma vida de obediência a Deus, por reconhecer que, na realidade, conforme está escrito no capítulo de número 1 e o versículo de número 17 da Epístola de Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Se temos sido abençoados por Deus com o conhecimento de sua palavra, com bênçãos materiais, entre outras bênçãos, precisamos reconhecer que isso é o resultado da bênção do Senhor e que, para que isso continue ocorrendo conosco, isto é, para que continuemos sendo abençoados por Deus, precisamos viver em conformidade com a sua lei. Portanto, viver em obediência é responder ao conhecimento que temos. E quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, mostramos que realmente temos o verdadeiro conhecimento, que é medido não pela teoria, mas pela prática daquilo que conhecemos. Queridos irmãos, Israel, lamentavelmente, desviou-se do propósito divino. E aqui está uma terceira razão, a terceira razão que levou o povo de Israel à queda.
Israel desviou-se do propósito divino. E neste contexto, quero falar-lhes que planos e propósitos não são duas e uma mesma coisa, mas para o antigo Israel, Deus tinha tanto planos quanto um propósito. O plano de Deus era que a nação de Israel fosse um povo peculiar, a nação que não fosse somente mais uma poderosa entre muitas nações da terra, mas como vimos há pouco, a nação mais poderosa, a nação maior em conhecimento, em bens até deste mundo, como resultado da obediência à sua palavra. Mas o povo de Israel desviou-se do propósito. E quando falamos de planos, já falaremos, na realidade, acerca do propósito de Deus. O plano de Deus era que esse povo, então, se tornasse essa grande nação, e não para que eles ficassem envaidecidos, mas para que eles fossem luz para os povos. Esse plano de Deus precisava da ação do próprio povo, obediência ao Senhor, vida vivida em conformidade com a sua lei. Mas esse povo escolheu viver distante de Deus, e quem procura viver distante de Deus não consegue obedecer à sua lei, e então o plano de Deus foi frustrado. Agora, o propósito que Deus tinha para o povo de Israel. O propósito era um propósito salvífico, e não somente salvífico para eles, não somente um propósito de salvação para eles, mas para todas as nações da terra. Afinal, cada um de nós, como cristãos, somos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. E esse povo deixou de reconhecer que eles precisavam viver uma vida santa, e, lamentavelmente, quando eles deixaram de entender que deveriam viver em santidade ao Senhor, eles desviaram-se do propósito divino de torná-los uma grande e poderosíssima nação e de abençoar a todas as nações da terra. Afinal, o povo de Israel, eles deixaram de compreender o concerto abraâmico. O Senhor foi quem disse para Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Portanto, nem de longe o povo de Israel tinha nenhum fundamento bíblico para ficar trancados somente neles mesmos, fechados entre si, no sentido de não revelarem ao mundo a luz de Deus. E quanto a isso se lê assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Notem, dá fruto para si mesmo. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? A advertência não foi atendida pelo povo judeu. Esqueceram-se de Deus e perderam de vista o alto privilégio de representantes seus. As bênçãos que receberam não reverteram em bênçãos para o mundo. Somos abençoados para sermos uma bênção. Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Todas as prerrogativas foram usadas para a glorificação própria. E como sabemos, a igreja judaica foi rejeitada. E foi rejeitada porque ao invés de glorificarem a Deus, eles então glorificavam a si mesmos, deixavam de ser uma bênção. E eles desviaram-se do propósito de ser uma grande nação e, sobretudo, de abençoar a outras. Porque a verdade é que quando somos abençoados por Deus, somos abençoados para abençoar. Quando os privilégios espirituais são usados para a exaltação própria, o homem perde o verdadeiro propósito da religião. E é verdade,
porque quando nós, então, usamos os privilégios espirituais para a exaltação própria, o verdadeiro propósito da religião perde o seu sentido, porque nós devemos entender que todas as bênçãos que recebemos não são para nós acumularmos e portanto deixarmos de transmitir ou de compartilhar, dividir com outras pessoas, sabe? E esse povo, a Bíblia, a pena inspirada diz que eles estavam dando frutos para si mesmos. E quando será que acontece que um cristão dá frutos para si mesmo? Quando nós usamos o conhecimento que temos, quando nós não usamos, ou melhor, o conhecimento que temos para transmiti-lo a outras pessoas, desviamos-nos do propósito de Deus. Quando nós não vivemos em conformidade com a palavra de Deus, desviamos-nos do propósito. Quando nós desobedecemos aos preceitos da lei de Deus, quando nós não testemunhamos, afinal, conforme falei há pouco, lei em Isaías, capítulo de número 8, o versículo 20, é sinônimo de conhecimento e testemunho de prática. E nós precisamos praticar aquilo que conhecemos, sobretudo, irmãos, no sentido de dividirmos, ou melhor, de propagarmos a mensagem de salvação para outras pessoas. Mas, e falando quanto aos líderes de Israel? Lamentavelmente, a Bíblia diz que o povo carecia por falta de quê? Sim, de conhecimento. E quando nós consideramos o contexto deste texto do livro do profeta Oséias, que diz que o povo carecia por falta de conhecimento, não é possível perceber que o povo carecia por falta de conhecimento, não porque Deus havia reservado parte do conhecimento que ele poderia transmitir para a igreja judaica, para o seu povo, mas porque, lamentavelmente, os líderes que detinham conhecimento, eles não estavam transmitindo esse conhecimento para outras pessoas. E quando transmitiam distorcidamente, então, tornando a palavra de Deus um conjunto de tradições. E nós temos a quarta razão que levou o povo de Israel à ruína. Os líderes espirituais corromperam a verdade. E quando os líderes corrompem a verdade é que eles também corrompem o povo, sobretudo aqueles que não procuram compreender as verdades celestiais por si mesmos. E quanto a isso, se lê assim: os lavradores a quem Deus colocara como guardas de sua vinha foram infiéis à missão a eles confiada. Os sacerdotes e mestres não eram fiéis instrutores do povo, não lhes expunha a bondade e a misericórdia de Deus, e seu direito a seu amor e serviço. Esses lavradores procuravam a própria glória, desejavam apropriar-se dos frutos da vinha. Era seu intento atrair para si a atenção e homenagem, em vez de assim proceder, estavam pervertendo as escrituras, em vez de procederem como transmissores da verdade e como quem dá valor à verdade, defendendo-a, transmitindo-a. Sobrecarregavam os homens com pesados fardos, obrigando-os a praticar cerimônias que se relacionavam com cada passo da vida. Irmãos, a verdade é que o povo, na realidade, que os líderes tornaram a obediência à palavra de Deus realmente algo inalcançável, algo impossível. Há um escritor adventista, Lourenço Gonzalez, que diz que os líderes judaicos, eles então ali criaram mais de 600 preceitos a partir dos 10 mandamentos. Sabe,
Há pessoas que não têm os 10 mandamentos, que não têm os 10 mandamentos de cabeça a ponto de citar de cor. Imagine somente 600 princípios. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos conhecer os mandamentos. Não trata-se disso. Nós devemos ter os mandamentos em nosso coração. Devemos meditar dia e noite na palavra de Deus. Mas a verdade é que as muitas tradições que os líderes criaram foi um artifício de Satanás para corromper a verdade de Deus. E o povo agora, ao invés de estar focado nas verdades celestiais, lamentavelmente tinham que ater-se aos mínimos detalhes das tradições judaicas. E sabe, os líderes estavam corrompidos e o povo também passou a corromper-se. Líderes espirituais afastam o povo de Deus quando substituem a verdade bíblica por interesses humanos e tradições religiosas. E, conforme disse há pouco, e reitero, realmente, quando os líderes estão corrompidos, eles têm grande potencial de corromper o povo. E sabe, falando acerca de líderes, Deus ele tem um cuidado especial com os líderes. Mas a verdade é que, embora liderar seja um grande privilégio, esse privilégio acompanha grandes responsabilidades. E neste contexto, aqui, vem-me em mente a ideia de que os líderes que haviam corrompido-se e estavam corrompendo o povo por intermédio das muitas tradições, estavam deixando de compreender o peso eterno da sua missão: salvar almas para Deus, fazer com que pessoas alcancem a salvação. Portanto, nós não podemos afastar-nos de Deus, devemos estar próximos de Deus. E a verdade é que, quando falamos de líderes, precisamos compreender que, quando um líder falha, o peso é muito maior diante de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, um animal era oferecido pelo povo, por todo o povo, e o mesmo animal era oferecido também quando ali o líder falhava, o sacerdote. Então, irmãos, todos nós somos chamados por Deus a exercermos liderança, e somos líder nas mais variadas camadas, nos múltiplos aspectos da vida. O que muda são os graus, outros são chamados por Deus para liderar um maior número de pessoas, para influenciar mais. Mas não esqueçamos, seja uma liderança em uma proporção pequena ou grande, seremos cobrados por Deus. E detalhe, quanto maior, então, a responsabilidade de liderar que temos, maior será a cobrança. Mas, irmãos, quando falamos acerca de líderes, eu acho muito interessante que, quando olhamos ali para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que representam os 7 períodos da Igreja de Deus na Terra, é interessante que, quando Deus enviar mensagens, respectivamente, para cada uma das igrejas, ele disse sempre assim. Na realidade, há algumas palavras que são repetidas, entre outras, a seguinte: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. O anjo da igreja é o ministério. Deus envia verdades especiais para o seu ministério. E naquele tempo, eram os líderes judaicos que escolheram, ao invés de serem uma bênção, aceitaram a corrupção do mundo e corromperam o povo. E a corrupção foi tamanha que o povo rejeitou a Cristo. E por isso é que digo que a quinta razão que levou o povo de Israel, a nação judaica, a ser rejeitado por Deus, foi que Cristo foi rejeitado pelos próprios líderes de Israel, pelos próprios líderes de Israel. E como resultado disso, o povo também rejeitou ao próprio Deus. E assim se lê: os maiores judeus não amavam a Deus, por isso romperam com ele e rejeitaram todas as propostas para uma reconciliação justa.
O amado de Deus veio para reivindicar os direitos do proprietário da vinha, mas os lavradores o trataram com desprezo, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Invejavam a beleza do caráter de Cristo. Sua maneira de ensinar era muito superior à deles e temiam seu êxito. Odiavam o seu exemplo de fidelidade e piedade e a elevada espiritualidade revelada em tudo quanto fazia. Toda a sua vida lhes era uma reprovação do egoísmo. E ao chegar ao final, rejeitaram o Santo de Israel. Deus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas a rejeição primeiro começou por parte dos líderes, e a história nós conhecemos muito bem, mas não custa nada resumi-la, dizendo que os líderes de Israel olhavam para Cristo como se o Senhor Jesus Cristo não fosse ninguém, e o olhar diferente faz com que a rejeição seja algo real. E então os líderes rejeitaram a Cristo. O orgulho espiritual e o egoísmo podem levar o homem a rejeitar até mesmo a manifestação mais clara da verdade divina. E para que manifestação mais clara da verdade divina do que o Senhor Jesus Cristo? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Portanto, não havia nada obscurecido em seu caráter, em sua vida e, sobretudo, em tudo aquilo que ele realizava. Mas, lamentavelmente, o orgulho e o egoísmo têm poder para levar os homens a rejeitar a mais clara verdade divina. E a mais clara verdade divina é que o Senhor Jesus Cristo, justiça nossa, é a nossa segurança, a nossa única segurança e o único meio pelo qual podemos ser salvos. Atos capítulo 4 e o versículo número 12 diz que em nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu há salvação, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, a sexta razão que levou o povo de Israel a ser rejeitado foi a rejeição a Cristo. Foi a seguinte: a rejeição a Cristo trouxe ruína sobre Israel. Nós precisamos compreender que o povo rejeitou a Cristo, e quando agora falo acerca de rejeição novamente, eu falo da rejeição não somente por parte dos líderes. E então a rejeição trouxe ruína sobre Israel. Porque de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? A inspiração diz assim, olha: Cristo teria mudado o destino da nação judaica se o povo o houvesse recebido. Inveja e ciúme os tornaram implacáveis. Porém, decidiram que não aceitariam a Jesus de Nazaré como Messias. Rejeitaram a luz do mundo. E daí em diante sua vida estava envolta em trevas tão densas como as da meia-noite. A predita ruína veio sobre a nação judaica. Suas próprias paixões violentas, e irrefreadas, lhes causaram a destruição. Em sua ira cega, aniquilaram-se uns aos outros. Pelo orgulho rebelde e obstinado, atraíram sobre si a ira dos conquistadores romanos. Jerusalém foi destruída, arrasado o templo, e o seu sítio arrancado como um campo. A rejeição persistente à verdade e à graça divina inevitavelmente conduz à ruína espiritual. E a ruína espiritual traz ruína em todos os aspectos da nossa vida. Mas, caminhando, a parábola da vinha aplica-se à igreja moderna. E a verdade é que ler o texto, explicar o texto sem buscar aplicá-lo, é uma pregação que não alcança o objetivo. E, irmãos, nós precisamos compreender esse ponto.
A parábola da vinha aplica-se à igreja moderna. Constantemente olhamos para a história do povo de Israel e consideramos o povo de Israel, a nação judaica, como tendo sido um povo que, na realidade, desobedeceu muito a Deus. Um povo que não respondeu à luz, obtida, mas hoje fazemos o mesmo. E assim se lê: a parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Ela tem uma lição para nós, a igreja desta geração. Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos e espera os frutos correspondentes. O pecado do mundo moderno é o pecado que arruinou Israel. Ingratidão para com Deus, menosprezo das oportunidades e bênçãos, a egoísta apropriação das dádivas de Deus. Tudo isso estava compreendido no pecado que trouxe sobre Israel a ira de Deus. Isso está causando hoje a ruína do mundo. Queridos, nós não devemos estar como quem infelizmente é ingrato a Deus, como quem menospreza as oportunidades e bênçãos e as oportunidades que nós temos lamentavelmente menosprezado, lamentavelmente dentro em breve, Deus pedirá conta das oportunidades desprezadas e bênçãos que não foram usadas para a nossa bênção e, sobretudo, para abençoar a outros. E neste contexto, queridos irmãos, temos uma lição, mais uma lição espiritual. A igreja moderna deve aprender com a queda de Israel e permanecer fiel à missão e à verdade de Deus. Afinal, a história é a nossa pedagoga. Devemos entender que se o povo de Israel foi rejeitado por Deus, porque lamentavelmente viviam como que ingratos, menosprezando as oportunidades, bênçãos, e sobretudo deixando de transmitir as verdades celestiais para as pessoas, se nós então acharmos na mesma situação, o nosso destino será o mesmo. Mas temos a história, e temos a história que é contada na palavra de Deus, com todos os detalhes, como sendo detalhes verdadeiros, para fazermos a diferença. Queridos irmãos, Deus busca frutos espirituais verdadeiros, e é por isso que ele diz ele diz em sua palavra que ele é espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Acerca disso se lê na inspiração: Cristo anseia receber de sua vinha os frutos da santidade. Cristo anseia receber de sua vinha os frutos da santidade e desinteresse. Espera os princípios de amor e benignidade. Toda a beleza da arte não pode ser comparada à do temperamento e caráter que devem ser revelados nos representantes de Cristo. A atmosfera de graça que circunda a alma do crente, o Espírito Santo que opera na mente e no coração, é que o faz um cheiro de vida para a vida e faculta a Deus o abençoar sua obra. Queridos irmãos, devemos buscar dar frutos espirituais verdadeiros, porque será quando dermos frutos espirituais verdadeiros que seremos grandemente abençoados por Deus e permaneceremos como alvos constantes da sua bênção e, sobretudo, como alvo da principal bênção, o propósito que Deus tinha para o povo de Israel, o qual é o mesmo para nós, salvação. E quanto a isso, Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28, é onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus deseja um povo transformado interiormente, cuja vida revele amor, santidade e, sobretudo, humildade. Queridos irmãos, o formalismo religioso não substitui a verdadeira piedade. Quanto a isso se lê:
os guias judeus olhavam com orgulho ao magnífico templo, aos ritos imponentes de seu culto religioso, mas careciam de justiça, da misericórdia e do amor de Deus. A glória do templo, o esplendor do culto, não podiam recomendá-los a Deus, porque aquilo que somente tem valor a seus olhos não lhe ofereciam. Quando se perdem os princípios vitais do reino de Deus, é que as cerimônias se tornam múltiplas e extravagantes. Deus não é honrado por nada disso. Porém, não lhe é por nada disso. Não lhe é aceitável uma religião da moda que consiste em cerimônias, pretensão e ostentação. Queridos irmãos, falamos acerca de formalismo religioso como algo bem aplicado ao povo de Israel. Mas o formalismo religioso hoje também existe em nosso meio. E é muito visto quando nós realizamos o que realmente deve ser feito, mas tudo deve ser realizado com moderação. Por vezes, há muitas reuniões em nossa igreja e nós não usamos essas muitas reuniões e encontros nem mesmo para convidarmos um amigo, um vizinho, um parente, para conhecer as verdades celestiais. Então, temos aqui um formalismo religioso, mas quando há esse formalismo religioso e não vemos a verdadeira piedade, não estamos reconhecendo que o formalismo não substitui a verdadeira piedade, vida santa. É isso que Deus espera de nós, que ao invés de nós olharmos para a glória do templo, para o conhecimento que temos, que é importante e que realmente deveríamos ter, afinal foi Deus quem nos concedeu. Quando olhamos para o esplendor do culto, focamos então nas habilidades humanas, quando então além de focarmos nas habilidades humanas, usamos tudo somente por uma formalidade, sem um objetivo pio, sem um objetivo santo, lamentavelmente estamos muito enganados quanto ao que realmente importa para Deus. Deus não quer um formalismo, Ele não quer uma religião de palavras, Ele quer uma religião que tenha palavras, mas também ações. A verdadeira religião não está baseada em aparência exterior, mas sim em sincera comunhão e transformação do coração. Portanto, queridos, se a verdadeira religião não está baseada em aparência exterior, mas em sincera comunhão e transformação do coração, precisamos manter comunhão com Deus, porque somente quando mantivermos comunhão com Deus é que haverá verdadeira transformação em nós, é que o nosso coração será transformado. E como resultado de termos um coração transformado, diferentemente do povo de Israel, que foi rejeitado por Deus, por entre outras razões, resumindo todas, em desobediência à palavra de Deus, nós não seremos cortados, mas nós permaneceremos como alvos das bênçãos de Deus, e como quem receberá de Deus a maior de todas as bênçãos, a vida eterna. Mas, quanto ao povo de Israel, vale destacar mais uma vez. Isaías, capítulo de número 5, os versículos 1, 2 e 7. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Versículo de número 7 é onde se lê: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Queridos irmãos, nós, seres humanos, nós que pecamos, que estamos em um mundo que caiu, somos, na realidade, o alvo
o alvo do amor de Deus. E é por isso que o texto, o versículo 7, quando diz, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor, podemos aqui aplicar a nós, no sentido de que somos a menina dos olhos do Senhor. Ele ama-nos demais, ao ponto de que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Foi grande o esforço que Cristo realizou, e Cristo também é o agricultor, aquele que cavou a terra, tirou as pedras, fez tudo o que era necessário ser realizado para alcançarmos a salvação. Mas e nós? O que precisamos realizar? Salmo 37, o versículo de número 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entreguemos, portanto, entreguemos o nosso caminho ao Senhor, confiemos nele, vivamos em obediência à sua palavra, evitemos e constantemente, com um coração sincero, realizar aquelas coisas que o povo de Israel realizou e realizemos aquelas que eles deixaram de realizar, para que a nossa sorte não seja individualmente a mesma que eles tiveram. O meu sincero desejo, bem como segue as minhas mais sinceras orações, não somente para mim, mas para cada um de vós, é que alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Amém.